Bom dia, boa tarde ou boa noite, os meus alunos de Parazinho, terra boa, terra de gente de bem, do bem, de luz. Um abraço para todos. É, Espero que todos estejam bem com relação a essa pandemia, né? Esteja todo mundo aí tranquilo, suas famílias também, é o desejo aqui do professor, certo? Gente, mais uma vez estou aqui para mais uma disciplina com vocês, né? É uma alegria imensa minha, né, estar novamente, ser convidado para dar essa disciplina. É uma disciplina muito interessante, que ela é uma disciplina que ela entra, né, interdisciplinar mesmo. Ela entra em diversos âmbitos, né? Na geografia, na questão sociológica, na questão antropológica, né? Econômica também, né? Quando se fala do mercado de trabalho. Então, é uma disciplina bastante interessante que dá essa fora na questão pedagógica, né? Sobretudo. Então, ela dá uma amplitude muito importante para a gente desse mercado de trabalho e nessa visão de uma nova língua a se apreender. Antes disso, é importante a gente falar um pouco do panorama de um fenômeno que cada vez mais está aí absorvendo as nossas vidas, que é a chamada globalização. Né? O que é a globalização? É esse estreitamento imaginário de territórios, né? E a globalização ela tem diversos âmbitos. Temos o âmbito cultural, nós vemos aí um dos pontos a questão dos fast foods, né? Das roupas, que cada vez mais, né? Cada vez mais interligadas, nós usando roupas europeias e os europeus também vindo aqui pegando muita coisa do Brasil na língua, né? Que é o caso da nossa disciplina. Aí o inglês se tornou uma língua internacional, né? Que muitos, né, têm hoje, é obrigação, né? Sine qua non de todos, de muita gente saber uma segunda língua, pelo menos o básico, né, no mercado de trabalho principalmente. A globalização econômica também, nós vemos aí uma crise na China, já desemboca aqui na economia brasileira, uma crise nos Estados Unidos, aqui, uma crise no petróleo no Oriente Médio também. Então, esse estreitamento territorial em termos imaginários, o mundo está cada vez mais virando a chamada Pangeia, né? Lembram que era um continente, né? Que estudiosos diziam que há milhões de anos atrás nós tínhamos apenas um continente, a Pangeia. Creio que a globalização ela vai estreitar a chegarmos a esse ponto de um continente de forma imaginária, porque nós estamos tão interligados através da tecnologia aí, né? Que possivelmente nós vamos cada vez mais estreitar esse cenário mundial. E é nisso que essa disciplina ela se calca, né? Ela se alicerça nessa perspectiva. Na perspectiva globalizatória já desde os anos iniciais, né, que é de forma obrigatória, né, nas escolas públicas e nas escolas particulares já desde o ensino infantil, do ensino de uma língua estrangeira, que a partir da BNCC, né, agora, oficialmente a língua estrangeira brasileira é a língua inglesa. Né? Então, quando se fala de língua estrangeira no Brasil oficial, a língua inglesa. Lembre que nós temos a língua portuguesa, né, como primeira língua, e a segunda língua nossa são a língua brasileira de sinais, né? As Libras é a nossa segunda língua. O chazinho de hortelã aqui, né? É muito bom o chazinho de hortelã. Então, a língua brasileira de sinais é a nossa segunda língua e nós temos a língua inglesa como língua estrangeira oficial. Gente, e nesse cenário de globalização, é importante a gente entender que cada vez mais vem nos sendo de forma imposta e que se torna realmente algo necessário aprendermos o mínimo, né? Vocês hoje, por exemplo, os nossos filhos aí, os adolescentes,
praticamente todos os jogos eles vêm alguma coisa em inglês, né? Vamos mexer aí na tecnologia, né? Os nomes dos celulares, smartphones, Apple, né? São todos em inglês. Então, querendo ou não, hoje o notebook, né, que nós mexemos, o tablet, são todos nomenclaturas que realmente elas emergem do inglês. Então, querendo ou não, a gente aprende por osmose algumas palavras que ficam no nosso cotidiano. Vocês vejam a imposição dessa globalização que acontece no nosso dia a dia. Então, querendo ou não, a gente sabe, internaliza algumas palavrinhas em inglês aí, né? Notebook, né? Que todo mundo aí vai usar para fazer os trabalhos, já usa, né? Então, é muito interessante essa questão da globalização. É algo que a gente tem que dar como introdução dessa disciplina. Então, nessa perspectiva, a gente vem falando também da questão, o primeiro texto, né, sobretudo, sobre essa ausência de políticas públicas, né, principalmente na escola gratuita pública, né, desse fomento à língua estrangeira. E de como isso que ocorre hoje, gente, é latente já nas nossas escolas, né? Há muito tempo as escolas não vêm cumprindo seu papel de realmente enfrentar essa desigualdade, né? E isso se apresenta na língua estrangeira. Quando a gente chega na escola particular, nós já temos aí escolas bilíngues, né? Escolas que trabalham a língua portuguesa e a língua inglesa simultaneamente, né? E quando não, já começam a trabalhar o inglês na educação infantil, que é o ideal, né? A primeira infância. E nas escolas públicas, o que acontece? O cenário colocado, né? Pelos autores, né? Os autores que eu pensei aqui, Maria Aparecida Viana e nossa Juliana Tonelli, né? Elas colocam, e de forma bastante interessante, que a maioria dos profissionais são colocados ali de carga horária, para cumprir uma carga horária, muitos deles têm um conhecimento incipiente da área, e realmente ali, como a gente fala vulgarmente, quebram um galho, né, naquela disciplina, né. Não só o que acontece isso a gente sabe na língua estrangeira, mas também ocorre também na disciplina de ensino da arte, na disciplina de ensino religioso, quando se há essa disciplina, né. Na disciplina de filosofia acontece também. O professor ali às vezes precisa cumprir uma carga horária e coloca-se essa prerrogativa de cumprir esse horário, né? Então, ao se depararem os nossos alunos, eu coloco aqui no slide, né, a cenário. Professor, tá tudo em inglês, como é que eu vou entender, né? Então, já é essa preocupação dos alunos com relação a essa questão, né? Eu passei muito tempo dando aula de inglês, o meu primeiro trabalho foi dando aula de inglês no ensino infantil, e a gente via a vontade deles, a gana, né, de aprender essa língua. E quando isso não ocorre na primeira infância, isso vai sendo imposto por essa globalização, de certa forma, de forma tardia, isso vira um peso realmente para esses alunos, né, entender, e com a carga horária muito pequena, aprender um pouco dessa língua inglesa ou a língua espanhola, né, quando existe. Aí eu coloquei aqui, né, de como a aula de inglês ela pode ser diferente, né? Então, a aula de inglês, ela, assim como as outras aulas, ela pode ser lúdica, ela pode ser interativa, né? Nesse caso, ela tem de ser, né, interativa. Ela pode ser com brincadeiras, né, que a gente também aprende brincando. Então, eu coloco nesse slide aí da professora, né, fazendo a escola de samba vai quem quer, né? E como a gente pode trabalhar na língua inglesa também de forma interativa com os nossos alunos, né? É uma música, é um teatro, então tudo isso também dentro da língua inglesa pode ser trabalhado. E eu vejo muito nas questões acadêmicas principalmente, muitos alunos eles se deparam na questão de dizer da teoria e da prática, né? Aí eu coloco nesse terceiro slide aí das fases de desenvolvimento, né, que o nosso grande Jean Piaget estudou, né?
E ele coloca a nossa fase sensório-motor, não é? A criança apresenta o mundo em termos de ações, né? Chupar, olhar, deixar cair. Aí vem nosso pré-operatório. Criança lida com imagens concretas e é limitada por problemas de concretude, irreversibilidade, egocentrismo, centralização. Aí vem os operações formais e concretas. E de como a gente pode, né, nessa primeira infância aí, adequar a nossa aula seguindo esses estágios de desenvolvimento de Piaget. Né? É importante a gente ter essa base teórica, é importante a gente ler, a gente entender dessa primeira infância esse egocentrismo, esse chupar, né? A questão fálica, né? A questão de morder, né? Entender a teoria para que a gente seja professores melhores, não só na língua estrangeira, mas também em todas as outras disciplinas, né? Os componentes curriculares, como a nossa BNCC coloca, né? Então, eu coloquei esse slide já para a gente entender. Gente, a gente não pode só ler os textos, mas também aplicá-los na sala de aula. Como a gente pode aplicar, fazer uma aula de acordo com os estágios de desenvolvimento do nosso aluno. Fazer essa reflexão é muito importante, gente. Que cada vez mais vem sendo imposto dentro da sociedade, que ler, que o conhecimento, o preconceito ao conhecimento, né? Ao preconceito ao professor também, né? Aquele que detém o conhecimento, aquele que passa, né? Aquele conhecimento que transforma vidas. Aí a culpa não é do professor, a culpa é desse sistema que nós temos, né? Então, adequar essa aula o conhecimento, embasar nossas aulas no conhecimento, na teoria, é nada mais importante, é nada mais do que realmente fazer valer esses anos que vocês passaram, né? Então, as fases de desenvolvimento de Piaget não é só para a gente responder às questões da disciplina de psicologia da educação, é para a gente aplicar no nosso plano de aula. Não só no plano de aula, na sala de aula, né? Então é muito importante essa reflexão que eu faço nesse slide. Cada vez mais vem sendo requeridos profissionais a aprendizagem na segunda língua, né? Então, até nós professores hoje com essas plataformas que vêm sendo utilizadas, cada vez mais, né, materiais, né, requerendo da gente, nesse período de pandemia ainda mais, a questão da expertise tecnológica, da expertise de aprender uma segunda língua. Isso está sendo algo bem forte, né, durante essa pandemia e que aos poucos estava aparecendo bastante na questão docente, né? Então, como eu disse, muitas escolas hoje já estão com ensino bilíngue particulares, né? Porque vem a importância, principalmente desse cenário do mercado de trabalho, do ensino de língua inglesa, de deixar esse aluno preparado para a vida, né, que ele vai enfrentar. A primeira infância é o período ideal para o aluno aprender, né? Então aí ele está ali entrando na escola aos 2 anos de idade, né, na escola particular, e saindo ali da primeira infância aos 7 anos, né? E esse é o período ideal. E é o período geralmente que a escola pública não fornece a aula de inglês, né? Geralmente a escola particular aumenta mais ainda essa desigualdade quando tem esse respaldo e a escola pública não detém. Então, basear os seus planos de aula nas fases de desenvolvimento, que eu falei, né? E sabemos hoje que, principalmente as aulas de ensino de inglês, né, da língua inglesa, o professor possui uma função importante, a de mediador, né? Então, passou aquele tempo de que a gente traduzia, que a gente detinha todo o conhecimento, sabia todas as palavras. Hoje nós somos os mediadores dessa interação, dessa produção de conhecimento. Cada vez mais aí o ensino de metodologias ativas vem invertendo a sala de aula.
o aluno como produtor de conhecimento, o aluno investigando, o aluno buscando construindo e buscando o seu próprio conhecimento, né? Não, é importante também o professor ter essa visão. O docente não é mais aquele que detém o conhecimento e que o aluno não é mais aquela tábua rasa, ou seja, não mais recebe os conteúdos de forma passiva. Então, cada vez mais aquela questão dos conhecimentos, né, pré-existentes, né, que o aluno tem, as experiências, o diálogo que ele tem, né, com a família é importante. Então, no ensino de língua inglesa também isso é muito explorado. Então, eu coloco aí a história do ratinho, né, que todas as fases aí, né, é interessante a história, depois vocês podem ler, né, que o gato, ele é um jogador, ele investiga, ele faz todos os meandros e meio que é uma metáfora para a gente ver aí a sala de aula, para a gente cada vez mais refletir sobre essas nossas aulas, não só na questão da língua estrangeira, mas também em todos os outros componentes curriculares. Quais são os grandes problemas do ensino de inglês que é tratado aí no texto, né? Além da ausência dessas políticas, né, públicas, né, a questão da leitura e interpretação. Isso é um grande problema da nossa sociedade brasileira como um todo, né? Nós temos aí 14% de analfabetos no Brasil, fora o número de analfabetos funcionais, que são aqueles que conseguem decodificar, né, o sistema alfabético, contudo não conseguem a questão do letramento, né, que é a questão de usar aquele sistema alfabético no seu dia a dia, a interpretação de texto. Então esse é um problema não só do ensino de língua portuguesa, ele é um problema de todos os componentes curriculares. É condição sine qua non que todos os componentes curriculares trabalhem a questão da interpretação de texto, trabalhem essa questão dos contextos, nas produções textuais, os debates em sala de aula são muito importantes que isso seja trabalhado. E sempre dá para a gente inserir o inglês, a gente fazer a comparação do Brasil com os Estados Unidos, da cultura brasileira com a cultura americana. Então, sempre dá para a gente inserir o ensino de língua inglesa em qualquer projeto. Então, há sempre aquela coisa, né? O professor de inglês, né, geralmente, né, não quer se integrar naquele projeto ali que a gente elabora e da educação física, né? Mas é preciso a gente cada vez mais trabalhar essa questão da interdisciplinaridade. Esse sistema multidisciplinar que nós temos no Brasil, ele é muito nocivo para os alunos, né? Então, cada vez mais fazer uma conexão e fazer um trabalho que é o que a BNCC traz, né, de diferencial, essa interdisciplinaridade, esse apelo a essa interdisciplinaridade, que cada vez mais ele faz com que facilite, de certa forma, consiga mediar melhor esse conhecimento desse aluno, né? A leitura e decodificação de textos em língua inglesa podem ser facilitadas pelas ilustrações, imagens, filmes. Né? Eu gostava muito de trabalhar com filmes, né? Gostava muito de trabalhar com música, né? Principalmente no ensino infantil. É muito importante a questão da música, da questão lúdica. E eles aprendem muito mais rápido também trabalhando dessa metodologia. O planejamento das aulas em ensino de inglês, a língua inglesa, deve prever atividade individual e principalmente em grupo, né? Infelizmente, a gente ainda tem esse preconceito com as atividades em grupo, né? E a gente aprende que Vygotsky mesmo fala, eu vou citar no outro slide, mas Vygotsky mesmo fala que a questão da interação acelera a produção de conhecimento. Então, trabalhar, de certa forma, em grupo é bem mais enriquecedor para os nossos alunos, né? Então,
a questão do respeito a culturas diferentes, quando você trata, né? A questão da zona de desenvolvimento proximal, lá que o aluno ele consegue, né, chegar a um ponto mais enriquecedor, né, nesse conhecimento. Então, tudo isso, o ideal mesmo, não só na disciplina de língua inglesa, mas em diversos ambientes, trabalhar a questão da interação em grupo. A explicação do professor é considerada ainda mais confiável aos alunos. Então, mãe, meu professor ele mencionou dessa maneira, né? Ele falou que a tradução é essa. Então, os alunos tendem a realmente ter o professor de língua inglesa como algo bem mais confiável do que, às vezes até o professor tem uma interpretação diferente, mas eles, de outros que já existem, mas eles confiam bastante no professor. Então, papel docente como mediador. Então, e como eu falei, o ideal mesmo que nas escolas públicas, se aí pudéssemos mudar a gestão, né, da escola, é que já desde da chamada ensino infantil já tivéssemos aulas em inglês também na escola pública. Seria o nosso contexto ideal de educacional, né? O homem se produz pela linguagem, via interação com os sujeitos. Interagimos, nos relacionamos e dessa forma estamos sempre nos aperfeiçoando. Então hoje, a globalização faz com que a gente amplie nossos horizontes, né? Eu tenho muitos alunos que o sonho deles é ir para fora do país e ampliar, né? O Brasil é pequeno, né, para eles. Então, o aprendizado de uma língua, de uma segunda língua, da língua inglesa, mais especificamente, é ampliar esses horizontes dos nossos alunos, né? É fazê-los realizar esses sonhos pelas vias da linguagem, é não ter limites, né? Então, hoje o inglês é falado no mundo todo, como eu falei anteriormente. Então, ter essa perspectiva, dar esse ponto de partida para esses alunos, vislumbrar esses sonhos, né? Ser essa ponte é muito rico, é muito enriquecedor, é muito importante termos esse papel. Por isso essa importância. Hoje chegaremos o tempo em que possivelmente não seremos mais cidadão de Brasil, cidadão dos Estados Unidos, cidadão de Argentina. Seremos cidadãos mundiais, seremos cidadãos globais. Então, realmente a tendência forte mesmo, cada vez mais, é que realmente, de certa forma, até mesmo deixemos um pouco até de lado, de forma, eu digo isso infelizmente, a nossa língua mãe e nos dediquemos realmente à língua inglesa, porque realmente hoje ela se torna vital. Infelizmente, hoje que vem acontecendo, muitos, né, alunos já vêm aprendendo, já fazendo curso desde pequeno e fazendo e intercâmbio, e não é à toa que o Brasil hoje vive uma fuga de cérebros, né? Vários estudantes, cientistas vêm indo, estão a maioria morando fora do Brasil, justo pela essa possibilidade. Aprendem o inglês, vão para fora, veem as possibilidades, os caminhos, os horizontes e vão embora do nosso país, deixando a gente aí sem esses produtores de conhecimento importantes, né? Não basta apenas preencher uma lacuna. Nós precisamos entender como eles interagem. Então é preciso não só ter aquele professor que vai passar aquele tempo, passa uma música ali para traduzir, passa um trabalho no final do ano, vai lá, passou. Infelizmente é o nosso cenário que a gente encontra, que o texto coloca sobre a nossa escola pública, né? Então vai lá o professor, passa um trabalho, não tem aquela produção de conhecimento, não tem aquele trabalho, aquele processo contínuo de aprendizagem e acaba-se realmente tolhendo
esse aluno de escola pública, ele sendo ali, tendo um limite, né? Até onde ele pode chegar. E esse não é o papel da educação. Pelo contrário. É papel nosso da educação dar mais limites para esses alunos, né? Não impor, não dar mais limites. Eu vou corrigir. Dizer que não existe limites, né? Internalizar que não existe esses limites, que eles podem alcançar aquilo que eles desejam. Levar em consideração os diferentes repertórios culturais e empíricos, né? Para que o conhecimento seja reconstruído, satisfatório, dialógico, né? Então, o professor de inglês ele tem que trabalhar essa questão da cultura do Brasil, a cultura inglesa, fazer esse meandro para que se torne cada vez mais interessante para esse aluno esse estudo do inglês. Eu deixei aí um exemplo, né, de um videozinho tá bem interessante de como a professora trabalha essa questão lúdica da educação infantil, no ensino de inglês, e de como realmente esse aluno, e é o ponto-chave que o texto coloca, né? Como esse aluno de escola pública realmente é tolhido dessa oportunidade, dessa aprendizagem, né? Então, a questão vai se refletir, será que realmente é possível haver meritocracia nesse país quando esses pontos de partida são diferentes? É impossível na chegada também serem iguais, né, gente? Então, se na partida eles não saem iguais, com certeza lá na frente eles não vão ser iguais. Então, fica essa reflexão aí do texto e também fica a explicação da nossa primeira atividade, certo? Que será um resumo informativo. O que é um resumo informativo? Você vai tirar as principais informações, já está falando o nome, né? Ou conteúdos do texto, ou de forma redacional, faz uma redaçãozinha, ou de forma em tópicos, né? Lembrem, vocês fazem lá a referência em cima e embaixo vocês colocam um resumo. A referência do texto já está no slide que eu mandei hoje, se não hoje, eu vou enviar amanhã para vocês. Então, eu vou mandar esse slide para vocês, certo? Então, vejam a referência, façam um resumo informativo simples. O que eu quero depois, e vou colocar depois no grupo de vocês, fazer uma live. Minha irmã já tem 4 ou 5 anos que mora fora do país. E ela viveu na pele, né, por ser uma estrangeira, a importância de ter feito intercâmbio, de ter aprendido inglês. Então, eu quero fazer essa live falando sobre esses pontos, né, com base no nosso texto, né, da importância do ensino da língua inglesa. E a gente fazer esse bate-papo sobre essa importância com base no texto do ensino de língua inglesa e como foi importante na vida dela aprender inglês e ter essa oportunidade que muitos não tiveram, né, gente? Que é aluno de escola pública, mais uma vez sendo repetitivo aqui, mas o aluno de escola pública infelizmente não tem essa oportunidade. Então, quero fazer essa segunda aula com a live e com a participação de boa parte dos alunos. Se não possível, fazer do mesmo jeito. E eu vou salvar essa live e será a nossa segunda aula, certo? E eu postarei no grupo e depois eu passo a segunda atividade. Aí eu combino com vocês no grupo o dia dessa live, possivelmente no final de semana para todo mundo, porque tem muita gente que voltou a trabalhar, né? Então, possivelmente no final de semana, a gente fazer essa live no Instagram com essa minha irmã, que ela hoje está morando na Alemanha. E fazermos essa discussão interessante, né? Esse bate-bola, né? E para quem não puder assistir a live, como eu falei, eu salvo a live, o vídeo, e jogo no grupo, aí vocês assistem da mesma forma, ninguém perde nada. E eu passo a segunda atividade, certo? Então, vou combinar aí no grupo com vocês e espero que eu tenha explanado aí mais ou menos o que o texto coloca. E qualquer dúvida no privado, e Deus abençoe vocês e um abraço. E mais um do meio que é a globalização que eu acabei de falar, né? Ela nos proporciona, né? Que é
esse acalanto, esse acolhimento que a gente tem via tecnologia. Um abraço virtual e bom estudo a todos. Valeu!